Dorime, interimo appare dorime, ameno latire. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio hoje traz um tema fascinante que é sobre a regeneração da Terra. Afinal, o que é um mundo de regeneração? O planeta Terra passa por um momento de transição de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. E quando a Terra se tornará um mundo de regeneração? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre a regeneração da Terra, aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo Eli Bittencourt. Eli, que alegria, que satisfação de receber um terceiro milênio. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar então, Eli, sobre a regeneração da Terra? Vamos falar sobre a regeneração, que tiver o alcance da gente. Então, Eli, para nós entendermos o que é um mundo de regeneração. Para que a gente entenda isso, nós vamos voltar lá para o capítulo 3 do Evangelho. Santo Agostinho fala que a Terra estava, já naquela época, logo que lançaram o Livro dos Espíritos, lá no... Ele diz que nós já estamos, sem dúvida nenhuma, são as palavras que ele usa, que a Terra já estaria passando por uma transição, que é o momento que nós estamos vivendo. E que nós íamos chegar lá, que esse mundo de regeneração, ele vai acontecer lá pelo ano de 2067. É o período que nós vamos ter. Esse período que nós estamos é o período crítico, é o período mais difícil, que a espiritualidade afrouxou os laços assim para que possa haver a peneira, a seleção, vamos dizer assim. Então, Santo Agostinho está dizendo para nós que nós estamos e fala como é que vai ser esse período de regeneração. Depois nós vamos explicar por que eles dizem que dividiram esses em 3 períodos, mas Santo Agostinho fala que em 67 não haverá mais na Terra a expiação. É uma das coisas que judia da gente, né? As provas são necessárias para o teu crescimento e tal, mas a expiação, porque é mais ou menos determinada, né? São coisas que tu já traz e não tem como tu escapar aqui na Terra. Então, ele diz que não haverá mais. Que vai ser um mundo só de prova. Então ele dá um exemplo muito lindo para a gente como é que vai ser. Diz assim, ó, como se você passasse por um período muito longo de enfermidade, depois entra naquele período de convalescença. Ou então um tsunami vem e leva tudo por diante, né? E depois vem aquela calmaria, diz que vai ser assim a Terra. Né? Alguns deles, nós vamos estar por aqui, se Deus quiser, nem que seja noutra encarnação. Se a gente conseguir licença para voltar, eu, por exemplo, não vou estar aqui, mas posso reencarnar de novo, ou fazendo um projeto para reencarnar na Terra. Nesse mundo de regeneração, não haverá mais expiação? Não, nenhuma. Só provas. Vai ser uma vida normal dos problemas até que tu mesmo cria. É o que o Santo Agostinho disse pra gente, que o mundo de provas, as provas são os testes, as coisas que tu podia fazer bem feita não fez, e vai sofrer as consequências disso, mas essa é uma coisa natural, que tu supera. Perfeito. Eli, ainda agora há pouco falavas que nós estamos passando por uma transição. O planeta Terra passa por essa transição de um mundo de provas e de expiações para este mundo de regeneração? Estamos passando por isso? Sem dúvida nenhuma, esse é o período mais crítico. Porque tem muita gente que está desacreditando das coisas, né? A gente vê inclusive espíritas desavisados e dizendo, não, isso aqui não tem mais jeito. Tem sim. Porque enquanto nós tivermos jeito, vai ter jeito a Terra. Então, o que está acontecendo agora neste terceiro e último período da implantação da regeneração na Terra é que a espiritualidade está dizendo para a gente que eles deram uma afrouxada nos laços para poder acontecer a seleção
né? Tem que mexer com tudo. Assim, se fala inclusive dessas coisas geológicas que estão acontecendo, né? Das placas tectônicas, todas. Isso tudo é trabalho da espiritualidade maior. Está acontecendo tudo isso é o período, né? Para depois vir a calmaria. Então, nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma. Tudo essas coisas que nós vemos que entristece a gente, que faz com que muitas pessoas percam a esperança, isso tudo é uma coisa natural do momento que nós estamos vivendo. Todo esse tipo de coisa, de desordem, de desrespeito às leis, tudo isso que nós estamos vendo está acontecendo não é para cá, está acontecendo porque por força da própria espiritualidade que está agindo para saber quais os que estão dispostos a viver no mundo melhor, ou os que não têm mais condições, porque a maioria desses espíritos desordeiros, vamos dizer assim, não vão ter chance mais de reencarnar na Terra. Todo espírito, por exemplo, que estiver em muito desalinho com a lei, não reencarnar mais na Terra, não reencarnará mais na Terra. Todos esses espíritos, ao desencarnar, não tem chance mais, já não existe chance mais de reencarnar na Terra. De nenhum espírito desordeiro, muito doente, muito distante da luz. Principalmente aqueles que levam perigo assim, para centenas e milhares de pessoas. Para a sociedade. É bem interessante isso, que eles falam que vão reencarnar na Terra no ano de 25, 100 mil espíritos, que são espíritos de alta envergadura. Já faz muito tempo que os espíritos, para trabalhar nessa transição, já estão reencarnando na Terra. Mas reencarnarão na Terra, segundo a Joana Deus, a mentora do Divaldo Pereira Franco, no ano de 25, 100 mil espíritos. E aí ela dá o exemplo que todos esses caras, as pessoas que dirigem, que governam, já vão estar desencarnados. Então já está dizendo que vai dar vaga para esses mais jovens e em melhores condições espirituais. Então, para a gente ter essa confiança que tudo é o processo natural que está acontecendo, não tem nada que esteja fora da lei. Claro. É o processo natural que está funilando as coisas. E quando a Terra ela vai se tornará um mundo de regeneração? Quando é que vai se dar isso? A partir do ano de 67. O ano de 67? 67, porque isso está na pergunta 798 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta os Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: se o Espiritismo seria uma doutrina para algumas pessoas, para muitas pessoas, ou para o mundo inteiro? Não, ele é uma lei. O Espiritismo é lei natural, os Espíritos respondem. Lei natural, sabe como é? Demora um pouco, vem devagar, mas ele se instala com todas as coisas que são da natureza. Assim. E ele é para a humanidade toda. Vai ter, e aí eles perguntam para ele, mas vai demorar muito isso? Ele diz assim, olha, mais ou menos 3 gerações. O Kardec desencarnou com 5, ele nasceu em 804, morreu em 69, então ele tinha 64 anos, 65 por aí. Mas a média de idade que se fazia era de 70 anos. Então, 210 anos. Isso vai dar até o ano de 267. O primeiro período foi do momento da instalação do Espiritismo na Terra, em 57, que surgiu o Livro dos Espíritos, foi essa revolução, ali começou 57. Até o ano de 27 foi o primeiro período. Depois nós temos o segundo período, do ano de 28 até 97. E a partir de 98 até o ano de 67 será o terceiro e último período. Tem no Reformador do ano de 2005, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que ratifica isso, para alguém que tiver dúvida, mas está lá. Está na pergunta 798 e ainda tem depois, nesse Reformador de 2005, o Dr. Bezerra de Menezes diz que quando a doutrina programaram para que a doutrina espírita chegasse na Terra, dividiram em 3 períodos, ele também confirma, de 70 anos. E uma coisa bem importante, ele disse para a gente, o primeiro 70 anos
foi simplesmente para enraizar a doutrina espírita e nós perder aquela noção de que a doutrina espírita era do Kardec. Há poucos anos atrás fazia uma pergunta na televisão, na rua, o que você acha do espiritismo? É o do Kardec? Ninguém pergunta mais, o espiritismo é a religião dos espíritos. Então, esses primeiros 70 anos foi para isso. O segundo período eu achei bem interessante a resposta do presidente de Menezes, assim, foi um período em que nós fundamos muitas casas, se fundou muitas casas, foi um período fantástico, assim, e onde se aprendeu a fazer belos discursos e muita ação. Então, esse período que nós estamos vivendo é o mais complicado, é o mais crítico. Eles olham, se aprendeu a fazer belos discursos, já tinha lá na época do Kardec, os caras bons de fala e tal, mas não havia uma coerência. Então nós chegamos a um ponto que o espírita tem que viver com coerência com aquilo, porque principalmente os que têm a pretensão de fazer exposição doutrinária, como nós, apesar de sermos dos menores, mas a gente vive com coerência. É um momento que nós temos que servir de modelo para as pessoas. Claro, o nosso discurso tem que estar condizente com a nossa prática, tem que a nossa vivência. Claro, não é 100%, porque nós somos imperfeitos aí, mas que a gente tem que ter coerência, tem que ter, porque senão, se eu estiver em algum lugar pregando alguma coisa e depois eu sair ali fora e não tiver coerência, fizer qualquer coisa de errado ali, o cara, o baixinho safado aquele, Claro, o cara vai ter o direito de dizer, prega uma coisa para nós e faz outra. Então, é o momento da gente vivenciar. É complicado? É difícil? É dificílimo. Mas isso também já estava previsto, porque o Evangelho, não me lembro se era o Evangelho isso, mas acredito que sim, que diz assim, que chegaria um momento na Terra que nós íamos ter muita dificuldade, que nós íamos que ter uma fé assim inquebrantável, para a gente superar todas as coisas que iam acontecer. Nós estamos vivendo esse momento. Eu me lembrei quando eu estava lendo isso, do Rui Barbosa, nosso fantástico Rui Barbosa, que o Rui Barbosa, numa ocasião, num discurso dele, diz assim: chegará um momento na Terra em que os homens de vergonha terão vergonha de ter vergonha. Por que é? Porque os homens sérios, os homens de vergonha hoje, estão parecendo babacas, porque os caras estão fazendo tudo quanto é jogo desonesto aí, e a gente está no meio desse bombardeio aí, mano? Vamos continuar dentro da nossa linhagem, dentro da nossa programação, procurar não se desviar, porque é o momento da gente mostrar para que veio na Terra. É preciso. No livro Aprimoramento Espírita, de Alquinder de Oliveira, o autor escreve que os espíritos Joana de Ângeles, há pouco tempo ainda falavas, e o espírito Maria Modesto Cravo nos informam que a renovação do planeta Terra, conforme já está nos relatando, já está ocorrendo. Sim, desde... Mas que renovação é essa que a gente pode observar que já está acontecendo? Não, mas tem muita gente. O problema, é que a gente sempre olha, as pessoas olham sempre o negativo. Hoje nós temos os televisão, rádio, que são benéficos, sem dúvida nenhuma, mas tem muita coisa que um canal de televisão traz para dentro da tua casa, por exemplo, traz para a sociedade. São programas assim danados que dão a impressão de que tudo está uma bagunça, e não é verdade. Eu sempre digo assim, quando é que uma televisão, por exemplo, um programa de televisão mostra o homem lá fora que está produzindo o alimento para vir na nossa mesa? É no madrugadão, ou às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Essas coisas positivas, elas não dão retorno financeiro para as televisões, e para jornais e para tudo. Então o pessoal vai para aquele outro, dá uma carnificina lá que em São Paulo o cara fica, uma semana, 2, 3, como se o geral fosse aquilo. Não é. A grande maioria do povo é povo trabalhador, é povo honesto, mas eles enfatizam aqui, aí o outro pensa, não, isso tudo é uma bagunça, se a pessoa está desavisada aqui na Terra, não, os caras estão fazendo, eu vou fazer também, e aí vai se lascar, porque ele vai
ele vai se enquadrar na lei. Ninguém escapa dessa da... Eu costumo brincar com o cara, não, o cara escapa da lei dos homens. Que ele arruma um bom advogado, ele compra um monte de gente para ele se desculpar da lei divina. Não tem perigo, vai pagar até o sentido da terra, não adianta, pula para lá, pula para cá. Até porque isso é uma coisa natural, né? Quando esses espíritos desencarnam, eles fogem para um umbral, que foi uma coisa criada por nós, espíritos que habitamos a terra, eles disparam para lá de vergonha. Porque eles vivem fazendo tudo, acham que nunca vão ser descobertos. O dia que desencarna, a consciência começa a pipocar e o cara dispara lá para as zonas umbralistas. O umbral é formado desses espíritos que se envergonham. Às vezes até do anjo de guarda dele, que teve a vida inteira próximo dele chamando a atenção, não faz isso, não faz aquilo, porque está em desacordo com a lei, e os caras vão para lá. Aí esses dias eu vi um companheiro falando isso, e olha, interessante isso aí. Umbral não é uma coisa geograficamente criada por Deus, não. São os espíritos que não procederam daqui. E ele diz assim, o pior não é isso. O pior de tudo é que nós, os terráqueos, ainda que estamos alimentando os outros lá, com os nossos pensamentos, desviados do que seria correto. Ele, Divaldo Pereira Franco, em palestra proferida em 1999, disse que no ano de 2025, aproximadamente 100 a 200 mil espíritos altamente elevados estarão retornando à Terra. Gostaria de nos explicasse melhor para nós entender isso. Faz muito tempo que os espíritos já gabaritados estão retornando à Terra. Tem muito espírito que está reencarnando na Terra, espírito que vão atuar na educação, na saúde, em tudo, essas áreas que são mais complicadas hoje, né? E esses espíritos que virão, diz eles dão uma ideia de que esses caras vão ficar, esses espíritos, esses caras ou essas caras, porque vai ter mulher também, não, homens e mulheres, que eles virão para assumir cargos elevados. Tem um detalhe, inclusive, que ele diz assim, porque todos os governantes, todas as pessoas que estão hoje dirigindo, não estarão mais na Terra. Tá? Porque esses caras, no ano de 67, que quando vai se instalar definitivamente a regeneração, o período de regeneração na Terra, vão estar 25 para 67, dá 30 e tantos anos. Então vão estar todo mundo já apto a... São esses espíritos que estão se preparando, que vão assumir os cargos elevados no mundo inteiro, né? E a grande maioria dos maus elementos, vamos dizer assim, não gosto de dizer maus elementos, porque na realidade o espírito não é mau, o espírito está distante da luz ainda, né? Porque o mal na realidade é equivocado, esse seria o termo correto. Então, eles estão dizendo isso para a gente, que assim, todos esses espíritos que não tiverem condições, não vão estar aqui mais na Terra. Isso que está acontecendo é a peneira. É a peneira. Então, estão selecionando. Deram uma certa liberdade, por isso que muita gente acha que isso aqui está pior. As pessoas dizem, não, isso aqui não está pior, não. Enfatizam muito as coisas erradas, pessoas. O dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Mas nós temos que nos educar no sentido de a gente não dar atenção para essas coisas, porque nós temos que olhar o positivo. Quantos milhões de brasileiros, por exemplo, que são assalariados, ganham um salário pequeno, pouco, como é o nosso, e ninguém pega nada de ninguém, né? Quem pega são aqueles que têm, são mais abastados na realidade. Então, nós temos que olhar, aprender a olhar positivamente as coisas. Não, está havendo regeneração sim, nós já estamos em pleno período de transformação, está agitado assim. Eu dou o seguinte exemplo, quando nós vamos arrumar uma casa, ou alguma coisa, o que a gente desarruma tudo primeiro, né? Primeiro. Pode ver uma senhora, vai arrumar casa, tem mulheres que gostam de arrumar casa e faz uma balbúrdia enorme, tira um quarto para a sala, o quarto, eles arrumam tudo, para depois colocar tudo em ordem. É o que está acontecendo. A espiritualidade está trabalhando, dando chance, né? Estão dando a chance, chamando a atenção de todas as formas possíveis, mas o espírito que não se coadunar com a lei vai ficar fora.
E já desencarnando agora, não volta mais para cá, vai para outro lugar, vai para outro planeta. Sabe que há muitos anos atrás, eu tinha o presidente do Bezerra de Menezes, o Chico Ferrer, saudoso Chico Ferrer, uma pessoa extraordinária. Foi por lá que começou tudo comigo, lá pelo ano de 66, já faz um bocado de ano. E o seu Chico, houve uns anos atrás, um anúncio de que estaria se aproximando da Terra um cometa. E depois os caras foram lá com aquelas aparelhagens fantásticas e sumiu. Desapareceu. Isso foi muito comentado, desapareceu. E eu me lembro que o seu Chico dizia assim, meus irmãos, colocava o dedo assim em risco para as pessoas na plateia, vocês tratem de se emendar, ele dizia, porque senão vocês vão se desencarnar e vão ir lá para esse planeta que os caras disseram que sumiu e que é o planeta que está se aproximando da Terra para receber os desajustados. Eu dizia isso. E eu, como eu estava iniciante, meu Deus do céu, que ignorância eu achava, não. Depois comecei a estudar a doutrina espírita e me dei conta que eu era ignorante. Porque realmente é assim, os espíritos que desencarnarem vão espiar em outro lugar rudimentar. Isso é expiação. Tu já imaginou, os caras conheceram toda essa tecnologia que tem na Terra hoje, que tu, né? Esse monte de coisa linda que tem, né? Que são um avanço tecnológico. Vem para um mundo mais primitivo. Sim, e vão cortar lenha com machado de pedra, ele dizia. Talvez não seja tanto assim, mas o cara tem que voltar lá para sem luz, água carregada, como foi uns anos atrás, né? Então vão espiar, porque nós sabemos, por exemplo, os espíritos que estiveram aqui para ajuda, para a evolução aqui, que vieram os capelinos, que vieram para cá, eles passaram por esse processo. O capela era muito mais adiantado que nós. Ficaram espíritos de uma inteligência muito grande, né? Mas moralmente. E é o que está acontecendo conosco. Então, todo espírito que tiver fora dos parâmetros da ordem, desencarna, não vem mais para a Terra, não tem mais chance. E como será o nosso planeta em 2067, quando for plantada definitivamente o planeta, o mundo de regeneração aqui na Terra? E como será esse momento em 2067, a partir de 2067? Vai ser fantástico. Sabe que esse dia eu estava vendo uma reportagem da TV que eu achei fantástico. Uma cidade, a menor cidade do Brasil, onde tem, acho que 2.000 habitantes, uma coisa pequenininha assim. E o pessoal com os carros na rua, com as portas abertas, a carteira do dinheiro em cima do banco, tudo assim, vai voltar a ser o que era uns anos atrás. Isso não foi muito tempo. Há uns anos atrás, tu não te fechava em casa, hoje nós estamos encerrados. Não tinha grades. Hoje o murinho era baixinho, era só para... Eu sou de uma cidade do interior, lá a gente não tinha essa coisa. As janelas ficavam abertas. Dia e noite, às vezes ninguém fechava nada. Hoje tu tá encerrado de dia e tá perigando. Então não vai ser isso que eles estão dizendo, isso aí, olha. Um período assim, como se tu tivesse passado por uma convalescência, ou tu está no estado de convalescência depois de um período longo de enfermidade, ou então após um tsunami que veio, revolveu tudo isso aqui, que é o que está acontecendo, mas vai ter serenidade, vai ser outra coisa. Não sei se nós estaremos aqui, se nós teremos chance, mas tem uma coisa que é gratificante, que eles dizem o seguinte, acho que é o Santo Agostinho que fala isso também, que Deus é eterna misericórdia e nos dá liberdade, ou livre-arbítrio, né, de nós vibrarmos como planeta de regeneração, se a gente quiser, nós estamos pensando nisso, queremos um mundo melhor, ou continuar vibrando como estão vibrando muitos, só que na hora que partir daqui não vai ter mais condições. Se nós temos pretensão, serve para todos os espíritas, se nós temos pretensões de reencarnar na Terra daqui a pouco mais, né, pegou o mundo de regeneração, nós temos que melhorar nossa condição espiritual, também nós. Também nós temos que melhorar, continuar daqui para melhor, né, se já estamos melhor um pouco, continuar daqui para melhor. Vai ser assim, estão dando a liberdade, mas estão selecionando, e o tio que desencarnar em precárias condições não tem mais chance na Terra. Olha, nós estamos no ano de 2013.
Para 2067 são 54 anos. Não é muita coisa, né? Não é muita coisa não, né? Eu faço quase 50 que me tornei espírita e passou tão rápido, deu para fazer pouca coisa, então... passa ligeiro, gente. Passa ligeiro. Passa muito rápido. Em Mateus, capítulo 5, no versículo 5, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sim, é verdade. Afinal, quem são esses mansos a qual se refere Jesus que vão herdar a terra? Os que tiverem melhorado sua condição espiritual, os que tiverem respeito pelo próximo, são mansos. Todos os desatinados que andam por aí não herdarão a terra. A terra vai ser dos mansos, dos ordeiros, das pessoas boas, das pessoas serenas, das pessoas que ajudam o próximo. Sabe que nesse aspecto, eu sou muito saudosista, porque eu sou de uma época em que as pessoas não eram donas das suas coisas. Eu morava próximo da cidade, na época, nosso campo era uns 15 quilômetros da cidade, e a gente tinha essa coisa fraterna, por exemplo, de um vizinho estar acolhendo coisa, a gente fazia um mutirão, todo mundo ia ajudar o cara. Quando a gente ia fazer o nosso trabalho, também nos ajudava, porque existia essa coisa fraterna, o material... Solidariedade. Isso, essa coisa, que não tem mais hoje, né? Isso foi embora. Isso precisa voltar, mas para que isso volte, é preciso que limpe o desordeiro daqui, porque senão tu peça uma coisa pro cara, ele leva e vê. Então nós tem que voltar isso. Eu sempre digo, vai voltar a boa educação, o respeito às pessoas, que as pessoas dizem, mas os nossos pais, por exemplo, só olhavam pra gente. Só olhavam. O meu pai, e se tu tivesse o tupete de dizer qualquer coisa, tu apanhava na frente das visitas, não tinha não? Hoje a gente vê os meninos aí, as meninas, desrespeitando o pai na frente das pessoas. Isso vai voltar, gente. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O Espiritismo se tornará crença comum em nosso planeta? Sem dúvida nenhuma. Isso o Espírito afirma para Kardec. Ele diz assim, que nós vamos ter... sabe que eu tinha essa olha, nós estamos em cima do nosso horário já, que vai se tornar que todas as outras religiões vão existir, mas que todas as outras religiões, depois no futuro, ele fala do catolicismo, que eles vão ter que ter noção dessa coisa espiritual, das reencarnações, das vidas sucessivas e tudo isso, vão ter que ter, vai se tornar crença. Diz assim, não, vai se tornar assim, porque ele é da lei natural, claro. Então não tem como fugir, vai se tornar. Hoje, nós temos do Brasil, por exemplo, 60%, 80% de nós creem na reencarnação da nossa população. Os Estados Unidos, que não tem nada de reencarnacionista, 60% da população americana crê na reencarnação. Então, aos poucos está vindo, né, gente? Está vindo, vamos chegar lá, não tem dúvida nenhuma. Eli, querendo assim te agradecer profundamente a tua presença aqui, trazendo informações e esclarecimentos a respeito da regeneração da Terra. Nosso muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Informamos que os nossos programas estão disponíveis no portallab.org.br/terceiro milênio. Nós ficamos por aqui, agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Muita paz e muita luz a todos. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe.